Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre balanço patrimonial de times de futebol. E numa série que eu vou fazer, o primeiro deles é o Flamengo. Aqui nós temos o balanço patrimonial do Flamengo. Vocês podem ver que é o ano de 2024 em comparação com o ano de 2023. Isso é padrão na publicação de balanços. E quando nós analisamos um balanço, nós olhamos sempre o balanço consolidado, ok? Nós temos nos ativos os bens e direitos, divididos em ativo circulante, que são bens e direitos com vencimento até o final do próximo exercício. E nós temos ativo não circulante, com vencimento após o final do próximo exercício. E aqui eu tenho um detalhamento daquele balanço que eu mostrei do ano de 2024, saldos do consolidado, cada uma das contas e a sua representatividade em relação ao total geral. Nós chamamos isso de análise vertical. Por exemplo, as contas a receber com transferência de jogadores representam 6,52% do balanço. A parte de intangível, por exemplo, é o maior ativo do Flamengo, representa 45,2%. Vamos caminhar mais um pouquinho. Nessa visão gráfica, fica mais fácil compreender a participação de cada um dos elementos do ativo. O intangível é o maior ativo. E o que nós temos no intangível de um time de futebol? Nós temos os direitos federativos dos jogadores. Então, quando o time contrata um jogador, comprando os direitos federativos de um outro time, ele paga esse valor e contabiliza esse direito no intangível. E conforme o prazo do contrato, por exemplo, um contrato de 4 anos, esse valor colocado no intangível vai sendo amortizado até o fim do contrato. O segundo maior ativo do Flamengo é o imobilizado. A caixa, equivalente de caixa, tem um valor relevante. Aqui é dinheiro, cédulas, moedas, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo. Nós temos um outro ativo grande também, contas a receber de transferência de jogadores. Ok, pessoal? Vamos navegar mais um pouquinho. Nos passivos, os passivos do Flamengo, nós temos as obrigações, que são as contas do passivo circulante, então são obrigações até o final do próximo exercício, e não circulante, obrigações de longo prazo, após o final do próximo exercício. E temos também aqui na parte final desse lado direito do balanço patrimonial, o patrimônio líquido. Aqui eu tenho em detalhe apenas as contas do passivo, circulante e não circulante, e a participação de cada um dos passivos em relação ao total geral de passivos. E o maior passivo do Flamengo é, no curto prazo, contas a pagar com a transferência de jogadores. Então aqui é o Flamengo pagando os times, devendo para os times de quem contratou os jogadores. E aqui fica mais fácil entender essa distribuição proporcional entre os passivos. Fica bem claro que a maior parcela de dívidas do Flamengo é com a contratação de jogadores. Uma outra bastante relevante, contratação de jogadores tanto no longo prazo quanto no curto prazo, são as maiores. Outra relevante, impostos e contribuições sociais, outorga a pagar de concessão de uso de bem público e adiantamentos recebidos. Essa conta aqui, ela normalmente tem valores que o time recebeu, por exemplo, do direito de transmissão de imagem. Então, é muito comum as redes de televisão aberta, como a Globo ou o SBT ou qualquer outra, anteciparem o valor daquele direito de transmissão da imagem para o time. E alguns times chegam a antecipar o ano que vem, o outro ano. Então são times que já estão numa situação bastante difícil e acabam dependendo desses direitos de transmissão. E aqui o patrimônio líquido do Flamengo, nós vemos que a maior participação, 71%, superávites acumulados ao longo dos anos. E
a segunda maior participação, ajustes de avaliação patrimonial. Isso pode ter relação com a marcação a mercado de dívidas, de direitos, enfim. É algo que ainda não é resultado, mas tem potencial de se transformar em resultado. E aqui uma macrovisão dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido. Se vocês quiserem aprofundar a análise, podem pausar o vídeo, ok? Continuando, nós temos aqui a demonstração de resultado de exercício do Flamengo do ano de 2024, lembrando que a gente sempre analisa o consolidado. A receita operacional líquida do Flamengo, isso aqui, como é divulgado em milhares de reais, então foi uma receita de 1.158.862.000 reais. Custo das atividades sociais e esportivas, 988.412.000 reais. E o resultado bruto, 170.450.000 reais. Após esse subtotal de resultado bruto, nós temos as despesas administrativas bastante relevantes, 118.490.000 reais, despesas comerciais de 37.759.000 reais, outras receitas e despesas operacionais 31 milhões, formando o resultado antes do resultado financeiro de 46.131.000 reais. Até aqui estava tudo bem, né? O resultado antes da parte financeira, 46 milhões de lucro. O problema são as despesas financeiras, né? Você vê aqui que o líquido entre despesas e receitas financeiras é contra o Flamengo, né? Você pegando esse resultado antes da parte financeira, colocando a parte financeira, o Flamengo sai, em 2024, sai de um resultado positivo para um prejuízo de 55 mil, né? Depois disso, nós temos o imposto de renda e contribuição social. E o resultado final do Flamengo em 2024 foi um prejuízo, no caso de uma entidade sem fim lucrativo, que são os clubes de futebol, nós chamamos de superávit ou déficit. Então o Flamengo deu um déficit de 2.600.000 reais. É até pequeno comparado à grandeza dos números do balanço. Vamos navegar mais um pouquinho. Um detalhamento da receita operacional bruta e receita com vendas de atletas. Nessa parte em cinza, nós temos as vendas de atletas, ok? Então, as vendas de atletas contribuem significativamente para o resultado do Flamengo, sendo que em 2019 foi a maior representatividade em relação à receita total. E a linha em vermelho é a receita bruta do clube, né? Então, grande parte das receitas de um time de futebol são representadas pela venda de atletas. Uma outra fonte de renda, a participação da premiação. Então, a Copa do Brasil paga premiações fantásticas. Aquele torneio mundial que teve nesse ano de 2025 também. Então, no balanço do 2025, quando for divulgado ano que vem, veremos números interessantíssimos de premiações, né? A Libertadores também paga uma boa premiação. Nós temos aqui demais receitas recorrentes e a premiação, esse cinza mais claro. Então, em 2022 foi nesse universo de aí, 6 anos, 2022 foi o melhor ano em premiação para o Flamengo. Também eles ganhavam tudo naquela época, né? Receita recorrente, broadcast, a maior delas aqui embaixo, sendo 2022 foi o topo para muitas coisas no time do Flamengo em termos de resultado. Comercial também em 2022 e 2023 é muito bom, e 24 crescendo mais ainda. Match Day é razoável aqui em 2022, 23, 24, e outros
que tem crescido de 2023 para cá. Decomposição da variação de receita recorrente. Então, aqui é um detalhamento daquela receita recorrente, com base nos números, o tamanho dessas barras, sendo a maior 2022, no caso aí, com a comercial. Custos e despesas operacionais, nós temos aqui um aumento significativo de 2022-23 para 2024. Isso aqui são em milhões, tá? 935 milhões de reais. Razão de despesa de pessoal sobre a receita. Então, a participação dessas despesas em relação às receitas. Em 2020, nós tivemos problemas com pandemia, que muitos jogos não tiveram público, então isso acabou afetando essa proporção. Está mais estável agora entre 22, 23 e 24. O EBITDA, ele oscila bastante, né? 2020 foi natural que tivesse essa redução muito forte por causa da pandemia pelo novo coronavírus. 2023 foi um ano aí fantástico pro Flamengo, né? Chegando a uma margem EBITDA de 37%. 2024 uma queda significativa. Mais informações sobre EBITDA. 2020, né, ficou aqui numa situação negativa pelos motivos já explicados. Resultado atualizado pelo IPCA e patrimônio líquido nominal por ano. Nós temos aí 2020 ficou negativo exatamente pela pandemia. 2023 foi um número fantástico. Já 2024 nós veremos daqui a pouquinho por que ficou negativo, tá? O PL numa evolução constante. O caixa e endividamento líquido operacional. 2024, não sei se foi por alguns tropeços em alguns torneios, algum motivo aí que afetou a geração de caixa do time. Endividamento 2024 aumentou bastante comparado. 2020 é uma exceção por causa de tudo que aconteceu naquele período, mas 2024 fuge um pouco da normalidade aqui, né? Composição do endividamento, nós temos aí o detalhamento de cada tipo de transação. E alavancagem e capital circulante líquido. Então, é um time que esteve bastante alavancado em 2020, reduziu a alavancagem e agora em 2024 voltou a passar de 1,2 vezes. Capital circulante líquido, aqui é a comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante. Negativo, isso a gente está falando basicamente de curto prazo, né? Negativo 2019, 20, 21, 22, positivo em 23. 23 foi um ano fantástico para o Flamengo e negativo de novo em 2024. Um detalhe bastante importante, todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, eu extraí da divulgação de balanço do Flamengo, que está postado no site do time. E o Flamengo faz um trabalho fantástico de divulgação das suas demonstrações contábeis. E aqui valores de vendas e investimentos em direitos econômicos de atleta, né? Então lembra, os direitos econômicos são contabilizados lá no intangível. E esses jogadores permanecem no time por algum tempo e depois recebem propostas de negociação e são vendidos. E nesse ano de 2019, o top foi o Paquetá, né? A venda do Paquetá. O Gerson também em 2021, um valor relevante. Matheus França, valores que enchem os cofres dos times. E aqui são valores de investimento aí, né? Se você olhar o gráfico anterior, o Gerson
foi vendido lá em 2021 e agora em 2023 ele volta. Ele foi vendido por 323 milhões e voltou por um valor menor. Que mais que nós... Isso olhando cada ano, né? São os destaques de cada ano. Os destaques de cada ano. Que é mais importante? Com relação às contas a receber de um time de futebol, no caso aqui o Flamengo, né? Nós temos aí licenciamento de marca, o valor fantástico, é o maior valor deles, e outros, mas infelizmente, como acontece em muitas empresas, os times de futebol também tomam calotes. Há aqui, em contas a receber, uma provisão para perdas esperadas de 40 milhões 240 mil. No contas a receber, nós vemos o nome dos jogadores vendidos e os valores a receber em 2024, que estavam em aberto no balanço. Parte provavelmente já foi recebido agora em 2025. Aqui o intangível, né? O detalhamento do intangível. Tem subconta de atletas profissionais formados, direitos federativos, é o maior deles. Aqui estão os contratos dos jogadores comprados pelo Flamengo. Total 599 milhões de reais. E aqui um detalhamento de quem são esses jogadores, né? E o bacana, no nível de detalhe divulgado pelo Flamengo, você vê o nome de cada jogador e aqui o valor total. Por exemplo, Carlos Moisés de Lima, 125 milhões. Não, Alcaraz, 125 milhões. O Alcaraz, 125 milhões. Fabrício Bruno, 102 milhões. Vocês podem pausar o vídeo e, se são torcedores do Flamengo, vocês conhecem cada um desses jogadores. Mais uma lista de direitos, né? Composição de direitos federativos. Ok? Aqui o imobilizado, a composição do imobilizado do clube, grande parte dos gastos contabilizados como imobilizado em, por exemplo, benfeitorias em imóveis de terceiros. Nós temos aqui 169 milhões. O maior item, segundo o maior item, terreno em processo de aquisição. A ideia deles é construir um estádio, por isso que tem esse grande investimento no imobilizado. 427 milhões, o total geral do imobilizado. Impostos e contribuições sociais. Os clubes passaram por grandes problemas aí num passado recente e acabaram não recolhendo impostos e contribuições. Então aqui nós temos acordos com o governo federal, se tiver estadual também, em dívidas parceladas. Total geral, 199 milhões de reais que o Flamengo deve para os cofres públicos, mas tudo fechado acordo, tudo parcelado, né? Um detalhamento desses parcelamentos, as dívidas de curto prazo em obrigações trabalhistas, né? Salários, provisões de férias, total geral de 41 milhões, e adiantamentos recebidos. Eu comentei agora há pouco que é muito comum que um time de futebol receba valores adiantados, por exemplo, de televisionamento, aqui ó, 56 milhões, projetos de incentivos, 41 milhões, licenciamento de marcas e patrocínio, 39 milhões, total geral desses adiantamentos, 150 milhões. Isso é bastante comum no futebol. Depois nós temos a composição do saldo de processos, né? Trabalhistas, 80 milhões de reais, então são empregados ou ex-jogadores processando o clube, mais 7 milhões de causas cíveis, total 88 milhões. Provisões para contingências, aqui tem um total geral de 194 milhões em 2023 e 163 em 2024. Ou porque reduziu porque ele pagou, ou porque não perdeu processos. Receita operacional bruta por atividade, vocês podem pausar o vídeo para ver cada uma delas, compondo 1 bilhão 227 milhões e 40 mil, sendo que mídia e publicidade convencional, o maior item,
R$ 453.543.000. Aqui nós temos o quanto o clube ganhou com participação na Libertadores, no Carioca, no Brasileiro, na Copa do Brasil, no Mundial Sub-20, no basquete, né? Um resultado, o resultado, a receita menos os custos e o líquido. Então, jogou muitas partidas, foram um total de 78 jogos, e o resultado líquido foi de 34 milhões. Mais alguns detalhes relativo a 2023. Em 2023 ele tinha recebido mais. Custo das atividades sociais e esportivas, tá aqui. Eu fico impressionado com o nível de detalhe da divulgação do balanço do Flamengo, né? Com salários, encargos, benefícios, 386 milhões. Cada um dos itens totalizando 988.412.000 em 2024. Despesas administrativas, o detalhamento delas, as despesas comerciais, as vendas, aqui um aspecto importante, né? Vendas de direitos federativos. Aqui é o Flamengo vendendo jogadores, grande parte para clubes no exterior, principalmente Europa, e os valores, né, a receber aqui são em milhões, tá? E o valor convertido a reais. Então tem o direito de vendas a receber de 102 milhões. Mais algumas vendas de direitos federativos. O slide anterior mostrava 2024 e aqui 2023. 2023 foi o maior resultado de venda de jogadores, né? Então o Flamengo mudou bastante de 23 para 24. A situação em 2023 era melhor, ok? Despesas financeiras, nós já comentamos que o resultado financeiro foi negativo, né? Teve muito mais despesas. E um destaque que eu faço aqui é em relação à variação cambial. É a atualização pela variação da moeda, principalmente dólar e euro, que gerou uma perda de 35 milhões. Talvez se o Flamengo tivesse feito instrumentos financeiros derivativos como hedge desse compromisso ou direito em moeda estrangeira, poderia ter reduzido bastante essa despesa. Então é algo para eles avaliarem, ok? Pessoal, nesta série de vídeos que eu farei sobre balanços de times de futebol, esse foi o primeiro. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços. Vou tentar fazer o próximo sobre o Palmeiras, depois o Corinthians.